Meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, tenho 47 anos, sou casado e advogado. Eu odiava mesmo a igreja e odiava o bispo mesmo sem conhecer. O que começou a me chamar a atenção em relação à igreja foi justamente essas fake news. Falava que a igreja roubava, que fazia lavagem cerebral. Tudo isso foi me alimentando o ódio contra a igreja, contra o bispo, contra as pessoas que iam na igreja, então eu procurava mesmo me afastar. E cada notícia que saía, eu nem procurava tentar ver, escutar o outro lado, não. Aquela notícia que saía negativa em relação à Igreja Universal era suficiente para me alimentar. Isso ia me alimentando dia após dia e o meu ódio contra a igreja foi cada vez aumentando. E ajudava mesmo a espalhar fake news. Então, eu lia sobre formação de quadrilha, eu lia notícias que fazia lavagem cerebral, enfim. Eu mesmo ajudava a propagar as fake news, porque na roda de bar era o que mais saía de conversas, e realmente eu tinha uma vida perdida. Mas por dentro eu era vazio, porque eu não tinha absolutamente, dentro de mim, eu não tinha sentido de vida. Então eu buscava essa vida paralela que eu tinha em relação a bares, enfim, para tentar apagar ou pelo menos para tentar amenizar essa situação que eu tinha dentro de mim. Então eu sempre fazia planos, ó, vou fazer assim, eu vou fazer isso, mas eu nunca conseguia absolutamente nada, eu não saía do lugar. A minha vida estava condicionada àquela vidinha que eu vivia, e bebendo e gastando, enfim, tendo uma vida totalmente destruída. E o meu pai começou a ir na igreja. Meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais nova, eles começaram a ir na igreja. Inclusive eu falava para o meu pai, poxa pai, o senhor é um homem tão inteligente, como que o senhor vai naquele lugar? Mas meu pai, ele estava na fé dele e ele começou a ir. Devido a tantos sofrimentos, às vezes a minha esposa conversava com meu pai, ele começou por telefone falar para mim, vai lá na igreja. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, dá uma chance. E aquele orgulho não deixava. Não deixava, não deixava, até que um dia eu levantei num domingo de manhã e aí eu falei, minha esposa até assustou, onde que você vai? Achou que eu ia para, né, porque continuava casado, mas com uma vida de solteiro. Ela achou até que eu ia para algum lugar, para alguma farra, vamos dizer assim. E aí eu falei para ela que eu ia para a igreja. Ela falou, que igreja? Católica? Eu falei, não, eu vou para a igreja universal, vou assistir uma reunião. Ela não acreditou, falou, tá bom, vai com Deus. E realmente foi uma barreira muito grande para mim poder sair da minha casa e entrar. Eu cheguei na porta, fiquei parado olhando e pensando, entro ou não entro? Entro ou não entro? Aí eu entrei. Entrei, sentei no último banco, porque eu pensei assim, qualquer coisa daqui eu já saio, vou embora. E a hora que começou a reunião e quando terminou a reunião, o primeiro pensamento que veio na minha mente poxa, não é nada disso do que eu pensei. Eu comecei a perceber o quanto a mídia me prejudicou também, porque eu dei ouvidos à mídia e infelizmente eu poderia ter ido até antes na igreja, então eu dei ouvido a essas palavras negativas, sendo que a partir do primeiro dia que eu pus os pés na igreja, eu vi que estava lá, tava lá o caminho para mim poder me encontrar, parar de ficar rodando em todos os lugares e não conseguir achar uma saída, e lá eu vi que aquela porta de entrada era realmente uma saída para que eu pudesse vencer. Eu comecei a entender que se eu não seguisse a palavra de Deus, eu ia continuar sem vencer, porque não ia adiantar eu estar na igreja e não praticar. Então, quando eu tive o entendimento, através da direção do homem de Deus, que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, realmente eu não ia sair do lugar. Então foi o que eu comecei a fazer, uma busca incessante. Busquei com muito fervor, sem cessar, buscando, e eu tive esse encontro com Deus. E a partir do momento que eu tive esse batismo com o Espírito Santo, realmente eu posso dizer que a minha vida mudou. Por quê? Eu mudei dentro primeiro, para que depois eu pudesse mudar fora. Então, quando eu tive essa mudança por dentro, que eu tive esse encontro com Deus, então eu comecei a ter a direção do próprio Espírito Santo do que eu deveria fazer. Ó, não vai por aqui, faz esse caminho.
E graças a ele, hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida transformada. Eu estou muito feliz na igreja, hoje eu faço parte do corpo de Cristo. Eu já estou na igreja desde 2002. Pediria desculpa à instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ao Bispo Macedo, por tudo que eu, infelizmente, fiz. Hoje o que eu tenho para dizer é que eu, como advogado, como eu disse, meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, você pode pesquisar o meu nome, entendeu? Você vai ver que eu tenho uma vida íntegra e em relação também à minha profissão. Fake news é crime. Tá, eu posso dizer que a fake news é crime. Então você que fica, às vezes, perdendo tempo, ficar assistindo ou lendo algo que fala mal da igreja, veja o outro lado. Hoje eu aprendi isso. Se você tem qualquer tipo de preconceito para com a igreja, eu faço um convite para você. Vá numa reunião. Se for o caso, faça igual eu. Sente no último banco, assista a reunião. Você que está precisando e tem o preconceito de ir, eu tenho certeza que a igreja é neste local que a sua vida vai mudar. Tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, você com toda certeza vai mudar a sua ideia e vai estar com a gente aqui, sendo mais um no corpo de Cristo.